Deus abençoe sua vida, uma boa tarde. Vamos aí iniciar nossa live de domingo, Escola Bíblica Dominical. Nós temos aí hoje a nossa lição de número 2. O tema é a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Ok? Então, nesse trimestre, nós estaremos estudando o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Muito importante, já tivemos a lição número 1 domingo passado com nossos colegas. Então, hoje nós estaremos na lição de número 2. Então, é um tema muito pertinente, não é? Muito importante, dado as circunstâncias que vivemos hoje, de muitos estarem desatualizados da Bíblia, digamos, né? Pessoas que se dizem pentecostais, mas não procuram a raiz, né, do pentecostalismo, da doutrina, essa doutrina da Bíblia. Então, muitas vezes, tem aí consigo ensinamentos heréticos que mais escandalizam do que edificam, né? Então, é muito importante estarmos baseados, buscando aí o contexto da palavra de Deus, para que possamos desenvolver a nossa vida espiritual, porque a atuação do Espírito Santo é desde a nossa conversão e a nossa santificação, também a nossa adoração, onde os dons são manifestos e o Espírito Santo trabalha através dos dons espirituais, através do dom de curar, de profecias, enfim, vários dons que são para edificação do corpo de Cristo, que é a igreja, né? E muitas vezes não vemos edificação, vemos mais confusão, escândalo na atuação da manifestação do Espírito Santo. Mas, obviamente, que a culpa não é do Espírito, é da pessoa que não se enquadra na sã doutrina da palavra de Deus. Pois bem, eu quero, antes de darmos prosseguimento, orar ao Senhor para que Deus possa estar nos guiando nesta palavra maravilhosa. Amém? Pai, em nome de Jesus, somos gratos ao Senhor por essa tarde abençoada. Louvamos ao Senhor pelo privilégio, pela honra de poder estar, Senhor, discorrendo sobre a Tua palavra, meditando, aprendendo, sendo edificado mediante o Teu Espírito Santo. Que a Tua graça esteja sobre nós, cada ouvinte, cada irmão, cada irmã que está aí, Senhor, juntamente conosco, nessa live, Pai amado, aprendendo mais sobre a Tua palavra. Ilumina nossos olhos, nosso entendimento, para que possamos ser edificados pela Tua palavra, para aprender a temer ao Senhor e fazer aquilo que glorifica o Teu nome, estar dentro da Tua vontade soberana. Abençoe a todos, abençoe cada família, abençoe a nossa nação, abençoa, Pai amado, as outras nações. Venha salvar, venha libertar, venha usar a Tua igreja poderosamente nos dons espirituais. E o Teu Espírito Santo tenha plena liberdade de atuação, desde a conversão até as suas manifestações, seu fruto em nosso caráter, que o Teu Espírito Santo possa trabalhar com liberdade na Tua igreja, preparando a Tua noiva para o grande e glorioso encontro no dia em que o Senhor vier nos buscar. Prepara-nos, Senhor, segundo a Tua boa vontade, pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pois bem, nós temos então o texto áureo que está em Atos capítulo 9, versículo 31. Se alguém tiver a acompanhar, quiser abrir sua Bíblia, lá em Atos 9, 31, diz assim: Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Atos 9, 31. Muito interessante, porque aqui é bem no princípio da igreja, mas o evangelho já havia se espalhado bastante, desde a Judéia, a Galiléia, Samaria, e é interessante que os judeus e os samaritanos não se davam, né? Até mesmo na época de Jesus ainda tinha essa divisão, essa guerrinha entre eles, mas aqui diz que as igrejas eram diferentes, elas tinham paz. Então, os samaritanos, os judeus, agora viviam em paz, através de Cristo Jesus, através do evangelho, e através da manifestação do Espírito Santo, as igrejas tinham paz. E os irmãos, tanto samaritanos quanto judeus, galileus, eles viviam em paz porque andavam no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Então é isso que o Evangelho faz, né?
O evangelho não é o evangelho da guerra, não é o evangelho da divisão, é o evangelho que traz paz, que traz união, que traz reconciliação. É o evangelho onde o Espírito Santo consola os corações. Então é muito maravilhoso nós lermos essa palavra. Né? A verdade prática diz o seguinte: a atuação do Espírito é contínua e dinâmica na igreja, na vida dos crentes, e os conduz desde a conversão até o final da jornada cristã. Então nós vemos aí que o Espírito Santo ele não atuou ou não atua no crente só no início da conversão. Assim como também os dons espirituais, não foi só para a era apostólica, como alguns creem, né? Os irmãos aí da igreja tradicional, por exemplo, eles creem que não, o Espírito Santo atuou na era apostólica e depois, em relação ao batismo no Espírito Santo, dons espirituais, ele cessou. Não encontramos nenhuma passagem bíblica que nos dá essa base, né? Porque o Espírito Santo pararia de operar. Por que ele pararia de batizar? Por que ele pararia de manifestar através dos dons espirituais? Ah, não, porque lá era a igreja primitiva, a igreja precisava de um avanço, e hoje não precisa. Ah, os irmãos precisavam aprender e hoje não precisamos. Então, da mesma sorte, aliás, até mais do que naquela época, hoje, mais do que nunca, nós precisamos da atuação do Espírito Santo, precisamos dos dons espirituais, sim, precisamos que o Espírito Santo esteja dinamizando a igreja. Não é? E é interessante que Jesus deixou isso claro para os discípulos, né? Ficar em Jerusalém até que sejais revestidos de poder, e ali vem do grego, né? Dunamis, que é a mesma raiz da palavra dinamite, né? É o poder, poder explosivo, poder que aviva, poder que desperta a igreja. E nós, mais do que nunca, no século XXI, vivendo a era que estamos, com tanta iniquidade, né? Com tanto escândalo no meio evangélico, com um povo tão incrédulo, tão pessimista, tão inimigo da igreja, mais do que nunca nós precisamos da atuação contínua e dinâmica do Espírito Santo na igreja, conforme aqui essa verdade aplicada, né? Tanto para conduzir os crentes para redimir a alma da pessoa, quanto para conduzi-la na sua vida espiritual, do começo até o fim da sua vida. Pois bem, a nossa leitura bíblica em classe está lá em João, capítulo 16, versículos 7 ao 13. Vou ler rapidamente. Diz aí: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim; da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais; e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então aqui, o próprio Jesus explicando aos discípulos a importância da ida dele, da partida dele para o céu, de volta para o lar do seu pai, mas que ele não os deixaria órfãos, sozinhos, desorientados, como ovelhas sem pastor. Não, jamais. Jesus disse: enviarei o Consolador. Se eu não for, ele não vem, ele não virá. Por quê? Porque a obra de Jesus, a obra redentora, para nos capacitar, para nos dar condições de receber o Espírito Santo, ela se completaria ao Jesus retornar ao céu e assentar-se no seu trono com seu Pai. Só então estaria completa a obra redentora de Cristo e nós, enquanto igreja, teríamos condições de receber o Espírito Santo em nós. Foi o que aconteceu justamente no dia chamado dia de Pentecostes, né, que eram 50 dias após a Páscoa, 50 dias após a morte de Jesus. Ele então agora está terminando esses 50 dias, ele ficou 40 dias após a sua ressurreição, se manifestando aos discípulos, mas no 50º dia, ou melhor,
40 dias, no 40º dia, ele estaria retornando. Daí 10 dias desceria o Espírito Santo, que é justamente no 50º dia após a morte e ressurreição de Jesus. Então ele diz, se eu não for, ele não virá, né? E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então eu penso que esta é uma das maiores manifestações do Espírito Santo. Uma obra magnífica do Espírito Santo, indispensável para a conversão do pecador. Se o Espírito Santo não convencer, nós, enquanto igreja, seres humanos, podemos falar dia e noite que nada vai resolver. Quem convence o pecador do seu pecado, da justiça divina, do juízo divino, quem convence o pecador de que ele é um miserável carente de Deus e que só a obra redentora de Cristo, aplicada nele pelo Espírito Santo, mediante a palavra, poderá salvá-lo. Se isso não ocorrer, não há conversão genuína. Pode haver convencimento, pode haver pessoas entrando para a religião, como eles dizem, né? A religião de crente, né? E, no caso aí, para o meio evangélico, mas não haverá conversão. Quem convence e converte o pecador é o Espírito Santo de Deus. Foi isso que Jesus deixou claro aqui, né? E também, não só na conversão, o versículo 13 vai dizer, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Então, o Espírito Santo não só convence, converte, aplica a obra de Cristo em nossa vida, nós, então, somos salvos, nascemos de novo pelo Espírito de Deus e pela palavra, como Jesus diz, quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. A água, nós entendemos ali, referir-se à palavra, e o Espírito, obviamente, é o Espírito Santo. Então, esse é o meio pelo qual nós nascemos de novo, da água, que é a palavra de Deus, e do Espírito Santo. Mas não basta nascer de novo, tem que crescer, né? Todo ser vivente, ele nasce e cresce, se desenvolve. Assim nós também, ao nascermos do Espírito e da palavra de Deus, nós agora precisamos ser guiados na verdade, e o Espírito Santo continua a sua obra, agora não mais apenas redentora, mas também santificadora, né? A obra de nos convencer da verdade, nos iluminar a verdade, nos guiar na verdade, que é a obra do Espírito Santo no crente, na igreja. Daí a necessidade da igreja local ter, então, sempre o zelo, o cuidado de ensinar a palavra de Deus como ela é. Porque Jesus falou para os seus discípulos, aliás, na sua oração sacerdotal, ele diz, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a palavra de Deus, ela não só nos converte, nos convence pelo Espírito, mas também ela nos santifica, né? Ela nos santifica, ela nos guia na presença de Deus, nos admoesta, nos ensina a temer ao Senhor e mudar de atitude, de comportamento, que é o que está precisando muito hoje no meio evangélico, né? Pessoas que sejam tocadas e mudadas pelo poder da palavra. Não basta ir à igreja, cantar, pregar e congregar e adorar. Precisamos ser mudados pelo poder da palavra de Deus. E o Espírito Santo está conosco, nos guiando à verdade, nos iluminando a verdade, nos revelando a verdade de Deus, porque, embora a Bíblia já é em si a revelação de Deus para nós, mas é uma revelação que precisa ser iluminada pelo Espírito Santo para compreendermos, para aplicar na nossa vida essa palavra. O Espírito Santo, ele ilumina essa verdade para que nós a entendamos, sejamos convencidos por ela e andemos na verdade, né? Temos que ser guiados, e o Espírito Santo veio para isso, segundo o que Jesus diz aqui, ele vos guiará em toda a verdade. Pois bem, então, queridos, nós temos aí a introdução que diz, aprendemos na lição passada quem é o Espírito Santo, e agora vamos estudar sobre a ação dele no processo da salvação da humanidade e na edificação dos crentes. Então, o Espírito Santo salva e ele nos introduz no corpo de Cristo, que é a igreja, e agora ele vai nos edificar, né? A ideia aí é de
edificar, de construir, de progredir. Então, o cristão nunca pode parar de crescer, né? Está sempre no processo da santificação, da edificação espiritual. Jesus disse que não nos deixaria órfãos quando se referiu ao Consolador que está nos crentes. Vivemos essa experiência do Espírito Santo no dia a dia. Tópico de número 1 está dizendo aí, o Espírito Santo como promessa. A salvação da humanidade foi um projeto do Deus Trino e Uno, planejado antes da fundação do mundo. Cada pessoa da Trindade exerce função específica no plano da salvação e o Espírito Santo é parte dessa história salvífica, juntamente com o Pai e o Filho. Então veja que salvação, né, da humanidade é um projeto de Deus que foi planejado desde antes da fundação do mundo. Não é uma coisa feita às pressas, não é uma coisa que a religião ou a igreja evangélica criou, inventou, não. Salvação é algo muito grandioso que partiu lá da eternidade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles planejaram e no devido tempo, na plenitude do tempo, como chama o apóstolo Paulo, veio Jesus, nasceu sob a lei, nasceu de mulher, da Virgem Maria, e ele executou então esse plano. Mas Jesus nunca esteve só. Tanto o planejamento quanto a execução do plano da salvação da humanidade, obviamente, estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós vamos encontrar em todo o Novo Testamento referências, como Paulo dizendo, Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Também vamos encontrar Jesus sendo batizado por João e, naquele momento, o Espírito Santo desce sobre Jesus em forma corpórea de uma pomba. Então, ali o Espírito Santo está também atuando e vai atuar em todo o ministério de Jesus. Depois também nós vemos o próprio Jesus lá na sinagoga em Nazaré, quando ele pega o livro do profeta Isaías, no capítulo 61, ele vai ler dizendo, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para evangelizar os pobres. Então, o Espírito Santo estava em todo o tempo sobre a pessoa de Jesus, guiando. A Bíblia vai dizer que Deus não lhe deu o Espírito por medida. O Espírito Santo era pleno na vida de Jesus, assim como o próprio Pai também estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Portanto, a Trindade está aí revelada em toda a Bíblia. Aquela pessoa que diz, mas nós não encontramos a palavra Trindade na Bíblia. Sim, mas o fato de não encontrar a palavra Trindade não quer dizer que não exista. Ela está revelada no Novo Testamento em várias referências, podemos ver aí. Pois bem, o item 1 diz assim, a promessa messiânica. A promessa existe porque existe um plano, e não é um plano qualquer. Isso envolve as três pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós vemos isso claramente em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 2. Nós podemos ler sobre a Trindade ali muito bem explicada, revelada, na primeira carta do apóstolo Pedro. Vou ler aqui rapidamente. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2 diz assim, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Então aí estão claramente as três pessoas, Deus Pai, a obra santificadora do Espírito, que é obviamente o Espírito Santo, e a obediência a Jesus Cristo. Então a Trindade está revelada não só nessa referência, em várias outras. Deus anunciou diversas vezes e de diversas maneiras pelos profetas a vinda de seu Filho como Salvador do mundo. Romanos 1 e 2, Paulo vai dizer, o qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu Filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de santidade foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então está muito claro aí também a Trindade novamente revelada aí, Deus Pai, o Deus Espírito e o Deus Filho, são revelados claramente aí nesse plano, o qual Deus revelou através dos profetas. Desde o Velho Testamento nós temos diversas revelações da vinda do Messias, do Filho de Deus, para redimir, resgatar a humanidade. E o Espírito Santo é que inspirou os profetas nessas passagens.
Isso significa a participação do Espírito Santo, de modo que a promessa messiânica é acompanhada da promessa do Espírito. Também temos diversas referências, tanto Isaías 32:15, ainda Isaías 42, 1 e 2, e o 61, versículo 1, que eu já citei, quando Jesus diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, e o Senhor o ungiu. Então, são referências ao Messias, mas que vêm acompanhadas da presença do Espírito Santo. Então, onde está revelado a manifestação, lá no Velho Testamento, do Messias, que é Jesus, também há a referência à vinda do Espírito Santo para atuar na redenção da humanidade. E é confirmada no Novo Testamento, em Mateus 12:18, Lucas 4:18-21, que é justamente a passagem que eu já me referi aqui, quando Jesus, lá na sinagoga de Nazaré, ele pega o livro do profeta Isaías, está lá em Lucas 4:18-21. A salvação e a plenitude do Espírito são anunciadas de antemão no Antigo Testamento para todo o povo, em Isaías 44:3 e Joel também 2:28-32. Lá em Joel é muito claro: assim diz Deus, nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então ali está a promessa tanto do Messias, em Joel, em Isaías e tantos outros, Jeremias, quanto também a promessa da vinda do Espírito Santo. Item 2, diz aí, na antiga aliança, há uma diferença da atuação do Espírito Santo antes e depois do Pentecostes. As múltiplas manifestações do Espírito são conhecidas desde o Antigo Testamento, e uma delas era a capacitação de pessoas para obras específicas, como a de profeta, lá em Números 12:6, ou a de liderança, Juízes 6:34, 1 Samuel 16:13. Essas habilitações eram espirituais. Profecias, por exemplo, Números 11:25, revelações, nós temos lá em Ezequiel 8:3, milagres, em 1 Reis 18:12, onde tanto o profeta Elias quanto o profeta Eliseu fizeram grandes milagres pelo Espírito Santo. Também aptidões individuais, até artísticas. Nós temos isso lá em Êxodo 31:3, né? Deus capacitou Bezaleel para realizar as obras lá no tabernáculo, lá no deserto, né? E habilidades para liderança militar e política, né? Deus também atua nessa área através do Espírito Santo. Em Juízes 3:10, Zacarias 4:6-7, nós temos várias referências, né? Lembrando aí de Sansão também, quando diz lá que o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão, e ele dava uma força tremenda para guerrear e derrotar os inimigos do povo de Deus. Então, o Espírito Santo atuava em várias áreas no Velho Testamento, usando pessoas, tanto em revelação, na questão espiritual, quanto também na questão militar e política, né? No item 3, nós temos a promessa do Consolador. A vinda do Consolador estava associada à volta de Jesus ao céu. Convém que eu vá, disse Jesus, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Está lá no versículo 7 da leitura em classe que fizemos. Pois bem, isso porque o cumprimento dessa promessa estava vinculado à obra expiatória do Calvário. Nós temos isso lá em Atos 2:32 e 33. Jesus disse também que tinha muita coisa para ensinar aos seus discípulos, mas eles ainda não estavam preparados para ouvir. Não poderiam suportar a mensagem sem a ação do Espírito Santo. Versículo 12. Jesus precisava voltar ao Pai para possibilitar a vinda do Consolador. Então está atrelado aí, né? A questão do retorno de Jesus ao céu e o envio do Espírito Santo para estar com a igreja. A síntese, então, do tópico de número 1 que nós acabamos de ler é a seguinte: a participação do Espírito Santo como promessa é vista na promessa messiânica, na antiga aliança e na pessoa de Jesus Cristo. Portanto, como já disse, todas as vezes que há a promessa do envio do Messias, está também em conjunto a promessa do envio do Espírito Santo. Por isso Jesus deixou claro: convém que eu vá, porque se eu não for, ele não virá a vós. Nós temos aí o tópico do número 2, que fala sobre o Espírito Santo, consola e ensina, duas funções que ele desempenha muito bem na igreja. O Consolador é enviado pelo Pai em nome de Jesus para ensinar os discípulos e fazê-los lembrar de tudo o que o Filho ensinou e para testificar dele.
Item 1 diz assim, o Consolador, versículo 7. Vimos na lição passada a base bíblica da consubstancialidade do Consolador, o Espírito Santo com o Filho. O termo grego paráclitos, consubstancialidade, só esclarecendo, né, quer dizer que é da mesma substância. Os únicos seres que são da mesma substância divina com o Pai é Jesus, o Filho, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Só eles têm, né, detêm a mesma substância de Deus. Nenhum outro ser, nenhum querubim, serafim, arcanjo ou anjo tem a mesma substância de Deus. Né? São substâncias diferentes. Nós, humanos, somos diferentes dos anjos e os anjos diferentes de Deus. Ninguém é igual a Deus, a não ser Jesus Cristo, Filho e o Espírito Santo. O termo grego parácletos vem da preposição parar, ao lado de próximo, e do verbo kaleo, chamar, convocar. De modo que essa palavra significa defensor. Então, a palavra paráclito do grego, ela significa aí defensor, advogado, intercessor, auxiliador, ajudador. Tudo isso é a palavra paráclitos, né? Que temos também ela no nosso grego aí, como no nosso português como auxiliador e várias outras semelhantes. Esse vocábulo só aparece 5 vezes no Novo Testamento. 4 vezes se refere ao Espírito Santo. Está lá em João 14:16, versículo 26, João 15, versículo 26 e João 16, versículo 7. E uma delas se refere ao Senhor Jesus, que também é traduzido por advogado. Está lá em 1 João, capítulo 2, versículo 1. A primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo 1, lá diz que Jesus é o nosso advogado, né? O nosso paráclito. A ideia de paráclitos é de alguém chamado para estar ao lado para ajudar. A tradução consolador é mais apropriada no contexto da promessa anunciada por Jesus no Evangelho de João. Então ele diz, enviarei o Consolador, enviarei o Paráclito, enviarei o advogado, enviarei aquele que vem para estar ao lado, para ajudar, para sustentar. Essas são diversas funções, atuações do Espírito Santo para com a igreja, o Espírito Santo. Também o Espírito Santo é o ensinador. O Espírito Santo é alguém como Jesus, da mesma substância, da mesma glória, do mesmo poder e majestade, razão pela qual o Senhor se refere a ele como outro consolador. Está lá em João 14:16. Alguém com as mesmas prerrogativas do Filho. Jesus disse que o Pai ensina, está em João 6:45, diz lá, e todos serão ensinados por Deus. O ensino era parte do ministério de Jesus, Mateus 4:23, também 7:29. Aliás, alguém teve a curiosidade de calcular o tempo que Jesus dedicou ao ensino no seu ministério, nos seus 3 anos e meio aproximadamente de ministério. Segundo esses estudiosos, Jesus usou 2/3 do seu tempo ministerial para o ensino. Então, 1/3 ficou para a operação de curas e maravilhas e pregação. Mas para o ensino, Jesus dedicou 2/3 do tempo dele aqui. Então, vamos imaginar 3 anos. Nessa média, ele usaria 2 anos para o ensino. Então, era grande dedicação de Jesus para com o povo, para com os seus discípulos, era na área do ensino, porque é o que fortalece, é o que nos dá raiz, é o que nos solidifica, é o aprendizado da palavra de Deus. Por isso a igreja, mais do que nunca, precisa dedicar-se ao ensino da palavra de Deus, porque é ele que nos garante aí a base sólida para não cairmos no engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente, como disse o apóstolo Paulo no capítulo 4 da carta aos Efésios. De modo que essa tarefa é parte também da atuação do Espírito Santo, quando diz, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 14:26. Então está muito claro aí, uma função primordial, principal do Espírito Santo é de ensinador. O Espírito Santo nos ensina
nos conduz na verdade, nos ilumina na verdade e nos faz lembrar também as verdades ditas por Jesus, ditas pelos apóstolos, enfim, a Bíblia, a palavra de Deus. Por isso a importância de memorizarmos versículos, de lermos. Obviamente, para memorizar temos que ler a Bíblia. É muito importante e o Espírito é tão importante que ele nos ajuda a lembrar, não é? E como é bom quando nós precisamos lembrar de um versículo e o Espírito Santo nos ajuda, né? Nos traz à memória aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós lemos. Mas para lembrar tem que ler, para lembrar tem que aprender. Para lembrar, não tem como lembrar algo que você nunca leu, nunca ouviu, né? Então é necessário que nós aprendamos a palavra do Senhor. O Espírito Santo nos ensina a compreender as Escrituras para a evangelização. É outra parte interessantíssima, que ele nos capacita, nos envia e ele vai conosco, né, na evangelização. No momento que nós estamos levando a palavra, o Espírito Santo está tanto trabalhando no pecador que está ouvindo a palavra, quanto também nós mesmos que estamos transmitindo. Ele unge os nossos lábios, ele direciona aquela palavra para o coração do ouvinte e ele também prepara o coração do ouvinte para ouvir. E ele bate, diz a Bíblia, ele bate à porta. Né? Então, por isso que a Bíblia diz lá na carta aos Hebreus: se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações, como vossos pais fizeram no deserto. Então, o Espírito Santo, ele fala através de nós pela palavra. Ele usa-nos, ele nos capacita a isso. Né? Não é que nós somos melhores ou mais inteligentes do que ninguém. É porque o Espírito Santo atua em nós. Essa é uma das funções dele, esse é o trabalho dele, e ninguém pode substituí-lo nisso. Ninguém. Ele é o nosso intérprete, ele nos ensina a palavra e nós passamos esse ensinamento para frente, para outros, para o nosso próximo. E a obra de Deus, então, é realizada. No item 3 diz que ele também é o ajudador. A versão revisada de Almeida traduz Paráclitos por ajudador. De fato, o Espírito nos ajuda na vida diária. Ele imprime em nós o caráter de Cristo e nos conduzirá até o final de nossa jornada. Ele nos ajuda em nossa fraqueza, está lá em Romanos 8:26, quando diz que nós não sabemos pedir, ou melhor, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, né? Ou é a outra mesmo, que é quando diz que ele nos ajuda na intercessão com gemidos inexprimíveis. Jesus disse que o ajudador vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Está em João 14:26, na parte B. Ninguém vai se lembrar de algo que não ouviu, que não viu, ou leu, ou aprendeu antes. Lembrança é algo que vem da memória, que já está nela. Essa ajuda do Espírito não nos desobriga de estudar a Bíblia. É bom ressaltar essas verdades, porque ainda há os que defendem a ideia de que não é preciso estudar e nem de preparar-se para fazer a obra de Deus. É necessário, sim, é necessário ler, né? Jesus deixou isso claro: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, são elas que de mim testificam. Então, Jesus deixa claro ali que é pela Escritura que nós conhecemos aquele em quem cremos. Paulo vai também nos aconselhar, né, para que nós procure apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E, enfim, tem várias passagens, Pedro também vai dizer, né? Nós precisamos crescer na graça e conhecimento do Senhor Jesus Cristo, está lá em 2 Pedro 3:18, e várias outras passagens temos aí nos exortando a ler a Bíblia, a estudar a Bíblia, a ir para a casa de Deus, ouvir a palavra de Deus através da pregação, através dos louvores, enfim, estarmos sempre unidos à palavra, ser perseverante, em ler, em se preparar, porque o Espírito Santo vai nos tanto guiar, iluminar, quanto nos fazer lembrar daquilo que nós tivermos lido e ouvido da palavra. Pois bem, então a síntese aí do tópico de número 2 é: o Espírito Santo atua como consolador, ensinador e ajudador do crente. Ele nos ajuda até mesmo em nossas orações, como já foi lido aqui. Ele intercede por nós, que nós não sabemos pedir como convém, né? E eu vou até conferir, porque eu
Estou meio esquecido aqui do Romanos 8:26, confundindo com 8:28. O 26 diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Muito bem. E sabemos que todas as coisas contribuem para o bem, está no versículo 28. Mas então está muito claro, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, até na oração. Aí, principalmente nela, o Espírito Santo atua de forma gloriosa, nós não oramos sozinhos, né? Nossas orações muitas vezes não temos nem palavra, mas o Espírito Santo traduz essa nossa ação, né, na oração, ele traduz essas nossas palavras diante do Pai, para que nós sejamos ouvidos por nosso Deus. Então, é magnífica a atuação do Espírito Santo. E o tópico final, que está aí no terceiro, que é o tópico 3, né, fala sobre o Espírito Santo reprova e convence o mundo. O Espírito Santo reprova e convence o mundo. Uma vez realizada a obra da redenção, o Espírito veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A salvação está à disposição de todos, mas há a necessidade de alguém persuadir a humanidade. Esse alguém é e só pode ser o Espírito Santo. O trabalho de persuasão, o trabalho de convencimento não está na mão do homem, da igreja, não. Esse trabalho aí, essa obra, ela é exclusiva do Espírito Santo. Nós, enquanto igreja, podemos traçar planos de tudo que é forma, meios, estratégias para a evangelização, que, se não tivermos a atuação, a presença gloriosa do Espírito Santo convencendo o homem, nada acontecerá. No máximo, haverá a adesão de pessoas para o nosso rol de membros puramente burocrático, mas não terá nenhuma conversão genuína. Ninguém nascerá de novo. É tão verdade que Jesus deixa claro, tem que nascer da água e do Espírito. A igreja não pode gerar, até porque a igreja, simbolicamente falando, ela ainda é a noiva do Cordeiro, né? Então não tem nem como ela gerar vida. Quem gera, o gerador de vida, quem faz nascer de novo é o Espírito Santo pela palavra. Por isso Paulo fala, ou Pedro vai dizer, gerados da semente incorruptível pela palavra, né? Então, é o novo nascimento, ele se dá no convencimento do Espírito Santo ao coração do pecador. O Espírito Santo é que gera Cristo no coração do pecador. Isso não cabe a nós. Agora, a nossa parte, obviamente, o Espírito trabalha em conjunto conosco. Nós somos a voz, né? Assim como João diz, a voz que clama no deserto. Nós temos a voz, obviamente, o Espírito Santo não pode falar diretamente porque destrói o pecador, ninguém suportaria ouvir a voz direta do Espírito Santo. Então ele usa-nos como instrumento. Ninguém melhor do que o homem para falar com o homem. Deus vai usar o ser humano para falar com o seu semelhante. Aí nós entramos, essa é a nossa parte, servir de instrumento, servir de meio para o Espírito Santo chegar ao pecador. O Espírito Santo toca, o Espírito Santo convence, o Espírito Santo ilumina a mente do pecador e a semente é semeada por nós, com a nossa voz. A semente aí é a palavra. Semeamos a palavra no coração, no terreno. Mas como disse Paulo, eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. Jesus disse, ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. E como é que o Pai traz a alma até Jesus para ser regenerada? Pelo Espírito Santo. E esse trazer, esse convencer é obra exclusiva do Espírito. Mas ele vai usar, obviamente, nós. Graças a Deus que ele usa-nos, que nos dá esse privilégio, essa oportunidade de ser a voz, de ser o meio que ele vai chegar até o pecador. É honroso para nós sermos essa voz, esse instrumento que o Espírito Santo usa para alcançar o pecador. Então, o Espírito Santo, ele fala ao homem através da igreja. Glória a Deus. Pois bem,
Tópico 1 aí, ou melhor, o tópico 3, o item 1, vai dizer: o Espírito Santo convence o mundo do pecado. Está lá no versículo 9 da leitura inicial. A ideia do verbo convencer é persuadir. Isso é observado em outras passagens do Novo Testamento. Por exemplo, João 8,46, João 16,8, 1 Coríntios 14, 24 e também Tito, capítulo 1, versículo 9. É o Espírito Santo que convence ou persuade o mundo do pecado. Jesus disse pecado e não pecados. Isso porque ele não está falando de alguns pecados ou transgressões específicas. Romanos 3:23 diz que todos pecaram. Todos pecaram. É o chamado pecado original. O pecado que entrou no mundo através de Adão. A transgressão de Adão, de Eva. Esse pecado entrou no mundo. E esse pecado ele é transmissível. É o vírus mais transmissível e maligno que existe. Não é o ebola, não é esse xing-ling que está aí, não. O vírus mais terrível que existe é chamado de pecado, porque ele passa de pai para filho, de geração para geração. Ele se alastrou no mundo e trouxe toda essa tragédia que a humanidade vive até então. Mas Jesus o deteve lá na cruz do Calvário. Não foi uma vacina, não. Foi o sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário que trouxe então o antídoto para combater esse pecado. Né? Esse pecado foi detido, o seu veneno foi vencido com o sacrifício perfeito de Cristo Jesus lá na cruz do Calvário. E uma vez aplicado, aí que está a diferença, né? Porque alguém diz, ora, mas se Jesus pagou o pecado de todos, por que todos não são convertidos e alcançados pelo Evangelho? Porque a fé não é de todos. Porque nem todos creem, porque nem todos aceitam, porque nem todos recebem ou dão ouvidos à voz do Espírito Santo. Muitos ignoram, muitos resistem, muitos endurecem o coração, muitos rejeitam, zombam, desprezam a voz de Deus através do Espírito, mediante a sua palavra, e então não são alcançados pelo efeito salvífico da obra de Cristo do Calvário. Mas aqueles que dão ouvidos, aqueles que dizem sim, aqueles que abrem o seu coração, aqueles que aceitam, recebem Jesus Cristo, o grande presente de Deus para a humanidade, esses são totalmente curados desse veneno maligno e maldito que é o pecado. São mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então é o Espírito Santo que convence ou que persuade o mundo do pecado. Então Jesus afirmou isso aí, dizendo que ele convenceria o mundo do pecado. Mas não é pecados, como diz aqui o texto, né, no plural, ou transgressões específicas, mas sim da incredulidade. O grande pecado da humanidade é a incredulidade. A incredulidade é pecado em si mesmo e a incredulidade ela mantém o pecador na escravidão do pecado. Por quê? Se ele não crê em Cristo, ele não é liberto. Isso é óbvio. Então, isso é o pecado. Do pecado, Jesus diz assim, do pecado, ele convencerá o mundo do pecado porque não creem em mim. O mundo, ao não crer em Jesus, está pecando. E o mundo não crê em Jesus porque está escravizado por esse pecado, que é o pecado da incredulidade, que, aliás, foi o pecado que impediu Israel de entrar na Terra Prometida. Aqueles que saíram do Egito, os adultos de 20 anos para cima, nenhum deles entrou, a não ser Josué e Caleb. Todos morreram no deserto, e o escritor aos Hebreus vai explicar o porquê. Eles não entraram por causa da incredulidade. Olha só. E da desobediência, ele complementa. Então são irmãs siamesas, incredulidade e desobediência. Porque uma vez incrédulo, o homem não obedece. Por isso não adianta nós esperarmos que o mundo obedeça a palavra de Deus. Tem pessoa que fica aí brigando, mas o fulano de tal diz que é crente, mas não obedece. Irmão, só obedece quem crer no Senhor Jesus Cristo. Só obedece quem foi transformado, quem nasceu de novo, da nova incorruptível semente da palavra de Deus. O mundo não pode obedecer a Deus. Não espere boas obras do mundo, daquele que não nasceu de novo, daquele que vive na carne, ele vai trabalhar na carne mesmo.
Não espere a obediência dele, porque ele não tem condições de obedecer, porque ele está ainda dominado pela incredulidade. Esse é o pecado que Jesus falou que o Espírito Santo convenceria o mundo dele, da incredulidade. O Espírito Santo convence o mundo, olha, você é incrédulo. E se você não abrir o coração para a obra redentora de Cristo Jesus pelo Espírito Santo, você jamais poderá crer no Senhor Jesus. Agora, Paulo também vai dizer no capítulo 10 de Romanos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Essa incredulidade ela é quebrada quando o Espírito Santo convence a pessoa. Ela abre o coração, então, passa a crer, e então ela nasce de novo como nova criatura. Obviamente, ela vai crer na palavra de Deus, vai crer em Cristo, crer no Espírito Santo, será um crente de verdade, né? Antes mesmo que alguém cometa alguma coisa, Jesus havia dito que tal pessoa já estava condenada. Olha que coisa tremenda. O homem é condenado não apenas e tão somente pelo que ele pratica de errado, mas ele já está condenado porque ele já é pecador desde sempre. Não é? O pecado, como eu disse, essa praga, esse vírus, ele alastrou na humanidade, mesmo aqueles que não pecaram à semelhança de Adão, diz Paulo no capítulo 5 de Romanos. Mesmo aqueles que não pecaram na mesma transgressão de Adão, porque alguém questiona, dizendo, poxa, mas não fui eu que pequei, foi Adão, o que eu tenho a ver com isso? Tem tudo a ver porque a gente é ser humano, e a gente é descendente de Adão, querendo ou não, nós já nascemos em pecado. Por isso, é necessário o Espírito Santo convencer e converter essa pessoa. É o Espírito Santo que torna as pessoas conscientes do seu pecado, do seu estado de miséria espiritual, e as leva a reconhecer o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Tito 3,5 vai falar. Continuando, 2. O Espírito Santo convence o mundo da justiça, versículo de número 10. Nosso tempo está acabando, vou rapidamente só ler. A justiça a que o Espírito Santo convence o mundo é a justiça impecável de Cristo. Está lá João 8,46. Isso porque Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos e está à destra de Deus intercedendo por nós. Romanos 1,4, Hebreus 7,25. Ele voltou para o Pai e o mundo não vê, mas o Consolador continua persuadindo as pessoas da justiça de Cristo. É por meio do Espírito que todos nós chegamos à convicção de que necessitamos da salvação. O Consolador nos leva a Jesus, o nosso advogado. Temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. 1 João 2, 1, 2, ok? Então, só estou lendo, porque o tempo já está acabando, tenho 2 minutinhos para finalizar. E por último, 3. Item 3 diz assim, o Espírito Santo convence o mundo do juízo, versículo 11. Jesus disse ainda, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. O príncipe deste mundo é uma referência a Satanás, derrotado com a vitória de Cristo no Calvário. Está lá em João 12, 31 a 33, também João 14, 30. O Espírito Santo convence o mundo do juízo, ou seja, trata-se de julgamento. Que julgamento? Nossos pecados foram julgados em Cristo na cruz e Satanás perdeu as multidões do mundo que viviam ou que vieram a Jesus pela ação do Espírito Santo. Mas esse julgamento se refere ao mesmo tempo ao julgamento de Satanás, que já começou e será concluído na consumação dos séculos. Mateus 25, 41, quando diz então que ele será lançado no lago de fogo eterno, o diabo, né? O diabo ainda luta numa batalha que já foi perdida. Esse juízo é uma referência ao julgamento de nossos pecados na cruz do Calvário e, ao mesmo tempo, ao julgamento de Satanás, que já foi vencido por Jesus, da sua morte e ressurreição. Amém, amados? Então, finalizando aí, a conclusão é, diante do exposto, ficamos sabendo que o sentido de consolador aplicado ao Espírito é inerente à sua natureza e obra. O Espírito Santo atua na igreja para guiar o povo de Deus de forma coletiva, como as ovelhas individualmente, e age também no mundo no processo da salvação. Então, olha que obra magnífica, perfeita do Espírito Santo, né? Como consolador, ele convence o mundo, ele atua na igreja, ele guia o povo de Deus e ele convence individualmente cada um do seu pecado e intercede por nós. Amém, queridos? Que obra maravilhosa, né? Temos que parar, o tempo esgotou, 17h50. Eu agradeço a você, querido aluno, irmão em Cristo, você que esteve aí nos
ouvindo, nos acompanhando. Que Deus te abençoe poderosamente, que Deus te abençoe, uma boa semana. Teremos o culto agora às 18h30 na nossa igreja ICT, se puder participar. Nós já participamos na parte da manhã, foi bênção de Deus, uma poderosa palavra ali para o nosso irmão, pastor Paulo Oliveira. E haverá outro culto agora às 18h30 na igreja ICT. Pois bem, boa semana, que Deus te abençoe em Cristo Jesus. E até sexta-feira, se o Senhor nos conceder essa bênção, às 20 horas. Estaremos aí novamente meditando a palavra do Senhor. Deus abençoe, bom fim de semana. Shalom a todos.